Bem-vindo a você que está em casa, participando conosco desse programa, assistindo. Esse é mais um programa da Rádio Manaim, da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata. E esse programa é o programa Viver com Saúde, onde nós vamos estar transmitindo informações importantes para as famílias que nos assistem, que participam conosco através do YouTube, o nosso canal oficial, e também do canal 125, 126, a TV aberta por satélite, a TV Manaim, e o canal 85 da Sky, canal livre. É um prazer para nós, uma alegria tê-lo conosco. E nós hoje estamos aqui com a doutora Adriana Rodrigues e também com a doutora Priscila, que vão estar falando, dando dicas e informações importantes e interessantes para vocês que estão em casa com respeito aos filhos, os cuidados que devem ser dados com a medicina. Doutora Adriana, é um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer também todo meu, pastor Tarcísio. Eu cumprimento ao senhor e também àqueles que estão nos assistindo. E estou muito feliz por estar aqui, poder contribuir de alguma forma na saúde das crianças. Obrigado. Doutora Priscila, também é um prazer ter a senhora aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma alegria estar aqui e é uma alegria também poder ajudar aqueles que estão em casa e que nos assistem, né, contribuir com a saúde das crianças e parabenizar também essa iniciativa, né, da TV Manaim com essa promoção à saúde das nossas crianças. Eu não disse no início, doutora Adriana é médica pediatra, né, com longo tempo de trabalho, larga experiência, né? E também na atenção à saúde. E a doutora Priscila, ela é também, além de médica pediatra, ela é também pneumologista. Então, elas vão estar falando conosco aqui, vão estar tratando com respeito de informações para o cuidado da saúde do seu filho, que é muito importante isso. Sim. Muito bem. Eu gostaria de iniciar com algumas perguntas que normalmente são perguntas interessantes, né, que são necessárias, que normalmente as pessoas fazem essas perguntas. E eu creio que a primeira delas, porque nós estamos falando aqui para famílias, para o pai, para a mãe, que fica com a responsabilidade de cuidar do seu filho, nos momentos principalmente que ele possa vir a adoecer. Mas a pergunta básica que eu faria de início assim seria: como garantir uma infância saudável? Como é que um pai, que uma mãe, ela pode fazer para garantir que essa criança ela cresça e ela seja uma pessoa saudável? Então, uma boa pergunta essa, porque uma criança saudável é uma criança com saúde. E isso tudo é resultado de um cuidado com a saúde da criança. Esse cuidado vai desde o nascimento, passa pela infância, vai para a adolescência até a juventude, porque o pediatra é aquele profissional que cuida do bebê até 18 anos de idade. Então, os primeiros meses da criança, o nascimento, tudo isso é muito importante, esse momento da família, né? Do nascimento de uma criança. Os bebês, eles precisam ter o primeiro alimento, que a gente pode falar que a alimentação é uma parte importante da saúde das crianças. Então, o primeiro alimento mais importante é o leite materno, né? O leite materno que é adequado para a criança. Claro que algumas, por uma dificuldade ou outra, não vão poder utilizar, ou então vão ter que alternar, né? Mas o leite materno é primordial até o 6º mês de idade. Depois começa a alimentação para a criança, que já pode se alimentar, que tem uns parâmetros que você indica que a criança pode alimentar, que a gente pode ver posteriormente, mas com uma alimentação sólida, com a alimentação da família. Então, são legumes, frutas, verduras, proteínas boas, e eles vão crescendo seguindo uma rotina, porque há tudo uma rotina, a rotina de alimentação, a rotina do sono, que é importante o sono também para a criança. São muitos fatores, né? Nessa primeira idade, até um ano de vida, 2 anos. Então, até 2 anos de vida não é adequado injeção de açúcar. Então, a gente precisa
rever essas questões. Às vezes a gente oferece tantas coisas com açúcar para a criança e a gente precisa rever isso, porque isso vai interferir na idade adulta, né, quando adolescentes. Então, o diabetes está aí, a hipertensão, né, também a gente tem que moderar no sal. Então, tudo isso é um cuidado, né? A higiene, né? A higiene, limpeza, a higiene do ambiente, a higiene da própria criança, o lavar as mãos, isso tudo é importante para você manter uma saúde saudável, a casa limpa. São as vacinas, né? A prevenção à saúde, muito importante. Eles precisam fazer, a mãe precisa fazer o pré-natal, as crianças precisam fazer aquela consulta de puericultura, e essa consulta tem que estar registrada na cadernetinha de saúde. Não sei se a maioria dos postos de saúde tem a caderneta de saúde da criança, e essa caderneta ela é oferecida pelo SUS, né? E nela constam todos os registros da criança, de peso, de estatura, de vacinas. Então ela deve se atentar a essa vacina, deve solicitar ao seu médico que preencha os dados de forma adequada. Aí também tem o cartão de vacina, ela vai saber exatamente os dias que ela vai vacinar. Então, tudo é todo um contexto. Isso a gente fala de uma saúde física, né? Porque tem a saúde mental, que a gente precisa cuidar. Hoje temos falado tanto de criança com problemas, né, com distúrbios de comportamento. Então, a gente tem que dar o máximo de amor que pudermos para os nossos filhos. A casa tem que ser um ninho de amor. Então, os pais, eles têm que, ao invés de colocar as crianças nas telas para fazer alguma atividade ou outra, eles têm que interagir com as crianças, ler um livro, cantar com eles, brincar com eles. Eles precisam sentir segurança naquilo que existe no lar, nos pais. Então, isso dá uma certa segurança. E o cuidado de forma geral. A gente precisa conhecer como que a gente vai prevenir algum acidente doméstico, né? Por exemplo, no fogão, com piscinas. Então, a gente tem que saber atentar para isso, porque as crianças falecem, muitas vezes, de um acidente, assim, inesperado. Porque muitas vezes vai mexer numa panela no fogão e aquilo ali pode cair sobre ele, causar uma queimadura. Então, tem muitas coisas que a gente tem que ficar atento à nossa criança e de olho neles mesmo. Perfeito. Interessante. Eu perguntaria à doutora Priscila, eu queria me dirigir a ela, uma coisa que acho que está muito ligado à sua área, que é a área exatamente de pneumologia também, pediatria, que é uma pergunta que, naturalmente, o pai que está nos assistindo, a mãe que está nos assistindo agora, participando desse programa, deve estar se perguntando, né? Pode parecer básica, mas é importante quando assim, como eu posso proteger meu filho de gripes e resfriados? Porque nós estamos assim nesse momento agora, que é um tempo, uma estação do ano, que a gripe aparece muito frequente, tanto nos adultos como nas crianças. Uhum. O que a senhora recomendaria? Então, é muito pertinente, né? Como que a gente vai prevenir a criança da gripe? Então, a exposição, ela acontece. E a gente tem que ver o que a gente pode fazer para o nosso filho para ele estar protegido. Primeira coisa mais importante é lavagem das mãos. Quando a gente lava as mãos, a gente tem contato ou com uma pessoa que está doente, ou num ambiente. Então, eu lavo a minha mão, eu tiro ali o contato daquele germe que pode me trazer a gripe, né? Ou qualquer outra doença. Então, é importante essa lavagem das mãos. Por quê? Porque no nosso dia a dia, quando a gente tem contato, a gente tá com a mão contaminada, às vezes a gente sem perceber, a gente coça o olho, coça o nariz, coloca a mão na boca, que são portas de entrada do nosso organismo para esses germes, né? Principalmente os vírus agora que estão circulantes. Então, é muito importante essa questão da lavagem das mãos. Orientar a criança, chegou da escolinha, lava a mão. Estava na rua, estava no shopping brincando, chega em casa, às vezes não vai tomar um banho na hora, mas lava a mão antes de dormir. Então, esse cuidado, ele é simples, mas ele é muito eficaz. Outra coisa também, como a Adriana tinha falado, né, da vacinação. Então, a gente tem que pedir para as mães estarem pedindo orientação para os seus pediatras e elas mesmas podem olhar no cartão de vacina se todas as vacinas do calendário elas estão checadas e feitas. E se elas não tiverem, pedir para atualizar o cartão de vacina e, além das vacinas que já são do calendário
né, habitual as vacinas que são sazonais, como a vacina de gripe. Então, todas as crianças, elas precisam ter essa atualização para poder prevenir. Outra coisa também que a gente tem que deixar claro para as mães é que um cuidado simples de alimentação e de sono também pode ajudar, porque quando a criança ela dorme mal, ela diminui um pouco a imunidade dela, só pelo fato dela não dormir adequadamente. Então, dormir direitinho, né, o tempo certo de sono, alimentação, atividade física também. E, por fim, o que a gente pode ensinar às nossas crianças desde pequeno é aqueles cuidados, né, que a gente chama de como que você vai, uma etiqueta respiratória. Ensinar a criança que se ela estiver gripadinha, ela estiver espirrando, em vez de ela espirrar na mãozinha, ela usar o cotovelo, que ela não contamina a mão e não contamina outros objetos ou outras pessoas. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que também, assim, ela é feita, né? E acho que pode esclarecer também isso às pessoas que estão em casa, um pai, uma mãe, que cuidam do seu filho. E para qualquer uma de vocês duas que poderiam nos responder, por que vacinar todo ano contra a gripe? Se a pessoa já vacinou o ano passado, aí quando chega agora novamente esse tempo, há uma recomendação que deve vacinar novamente. Por que tem que vacinar novamente? É o mesmo porque mudou o vírus? O que leva a isso? Os vírus, eles são muito espertos, né? Eles sofrem mutação constantemente. Então, o do ano passado foi um vírus e desse ano, com certeza, já tem outra cepa aí, né? Contaminando as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que sempre tomar a vacina daquele ano, porque a vacina do ano passado não garante que você não tenha gripe esse ano. E a imunidade também, ela vai diminuindo. A nossa imunidade, quando você toma a vacina, ela vai lá em cima. E depois ela vai diminuindo progressivamente. Então, por esses dois motivos, são os que a gente precisa vacinar todo ano. Aí, mãe, pai, tá uma boa dica, né? Que é vacinar a criança. Não deixe de vacinar. E uma pergunta, e aonde que ela leva para vacinar a criança? Onde ela vai ao pediatra, ela vai num posto de saúde? Onde que ela consegue essa vacina fácil? Ela vai na unidade de saúde mais próximo da casa dela, porque essa vacina é distribuída pelo SUS em todos os municípios, né, do Brasil. E, além disso, essa questão desse vínculo com a unidade de saúde, a família tem que ter um vínculo com a unidade de saúde mais próxima, porque ela precisa ter um vínculo com alguém, com o pediatra, no caso da criança, né? Ela tem que ter um vínculo, porque quanto mais o pediatra conhece a criança, quanto mais ela leva na unidade de saúde, mais o pediatra conhece, mais ele vai saber alguma alteração que ocorra com a criança e ele vai, então, ficar atento para alguma diferença que possa ocorrer nessa criança. Então, tem que ter esse vínculo. A unidade, ela indo lá, ela vai ter mais informações, né, sobre a saúde, como vacinar, onde vacinar, que data e tal. Então, a unidade de saúde é importante ter esse vínculo, ou com a unidade de saúde, né, com os profissionais lá, ou então com o próprio pediatra da rede particular, né? Perfeito. A vacina, em especial a vacina de gripe, o SUS tem as campanhas de vacinação que são por faixa de etária, né? Na verdade, no primeiro momento, a gente vai começar agora a campanha de vacina. Ela é dada para as crianças abaixo de 5 anos e para os idosos inicialmente. Depois, eles passam para outra faixa, são os profissionais de saúde. E, então, tem uma faixa da população que, neste momento, ela não é beneficiada pela vacina do SUS, mas ela pode fazer na rede particular também, né? Eu queria até pedir que a doutora Adriana pudesse falar um pouco mais dessa caderneta de vacinação, que nós estamos falando de vacina, eu acho que seria interessante falar isso para os pais que estão em casa nos assistindo. Tem a caderneta da menina e do menino, né, que faz uma diferenciação, e porque o peso, no final, a menina é mais leve que o menino, então, por isso tem essa diferença no gráfico e tal. Mas no restante, ela é toda praticamente igual. E nessa caderneta tem todos os dados da vida da criança. Interessante dizer que eu acho que é a melhor caderneta do mundo, porque nos outros países nós não temos uma caderneta dessa que leva
a vida de uma criança toda aqui, porque quando ele tiver 20 anos, ele vai precisar dessa caderneta aqui. Porque aqui tem a vacinação dele, né? A vacinação da criança. Aqui tem o que ele fez, então é anotado, a própria unidade de saúde anota. Os médicos, eles têm como preencher esses dados, tem dados do pré-natal, tem dados da criança ao nascer, peso, estatura, tudo da vida da criança, tudo. Como que foi o parto, qual foi a nota da nota que a criança recebeu na hora que respira, né? Eles recebem já uma nota, coitados, já fazem teste, né, quando nascem. Mas então aqui fala do nascimento, da evolução do crescimento dele no primeiro ano de vida, segundo, terceiro, até o 10º ano de vida aqui. E depois você pode acompanhar mais, né, porque tem outros avulsos que você pode completar. E aí você vê perímetro cefálico, às vezes você pensa, é uma coisa boba, eu vou no pediatra só para pesar e medir? Não, você vai para avaliar a saúde do seu bebê, saber se está engordando, se está crescendo, se tem uma diferençazinha no perímetro cefálico, que é o perímetro da cabeça, né, porque pode ter alterações encefálicas que causam problemas que a gente pode perceber só pela medição dessa cabeça. Então, tem muitos dados importantes. E aqui tem a vida toda da pessoa. Mas se você tiver a caderneta, mas se o médico não anotar, não adianta nada, tem que anotar em tempo hábil. E para isso tem lá, ó, né, no 2º mês, no 4º mês, no 6º mês de vida, tem que levar e fazer essas anotações. Depois a cada 3 meses, depois anualmente e assim progressivamente. Então, é muito importante, além dos dados da criança, aqui tem orientações para as mães e para os pais que devem ler. Tem orientações com relação a acidentes, afogamentos, tem orientação com relação à atividade física, ao lazer, né? Tem tantas orientações aqui, porque eles precisam, muitos têm e não leem, a maioria deles, né? Mas é muito importante ler cada palavra que tem aqui. Eu tenho uma pergunta que, possivelmente essa pergunta sendo feita. Aonde o pai e a mãe conseguem essa caderneta? É no posto de saúde? É no posto de saúde. Basta ele ir lá e solicitar, eles entregam para ele. Isso acontece quando a criança nasce, já dá essa caderneta? Às vezes, antigamente era distribuído na maternidade, mas agora a maternidade dá algumas maternidades, elas entregam essa caderneta aqui, essa caderneta do jeito que está. Mas se o pai, mas a mãe não tiver essa caderneta, eles podem ela vai ao posto de saúde, à unidade de saúde, e ela vai conseguir essa caderneta. Consegue, na maioria dos municípios. Perfeito. Mas se não conseguir, porque teve um período de falta dessa caderneta, você pode conseguir na internet, você vai imprimir o que tem aqui dentro, coloca lá, caderneta de saúde, você imprime e faz uma capinha e já fica lá com o documento pronto e seu médico pode anotar. Então tá uma dica, né? Bem uma dada dica. para o pai, para a mãe. E um detalhe que eu achei importante e acredito que essa também é uma colocação para o pai que está nos assistindo, para a mãe que está nos assistindo, converse com o pediatra da sua criança, do seu filho. Peça para que ele anote todas as informações, para que essas informações vão sendo somadas e há um histórico da saúde dessa criança ao longo da vida dele ali, pelo menos até os 20 anos ou mais. Bem, mas eu queria fazer uma pergunta também, aproveitar a doutora Priscila Grifo, que é pneumologista, porque um ponto interessante é o seguinte, sobre essa questão de tosse, que é uma coisa que incomoda as pessoas, incomoda um pai, incomoda uma mãe, quando a criança começa a tossir. Falando de tosse, existe tosse alérgica? O que um pai, uma mãe deve fazer quando seu filho começa a tossir? Vamos lá, então. A tosse é um sintoma que incomoda muito, né? E gera muita preocupação nas famílias. Então, essa questão da tosse alérgica, primeiro a gente vai falar o que é tosse. Tosse é um sintoma de que alguma coisa está errada. Então, a tosse não é uma doença chamada tosse, não é um diagnóstico. A tosse é um sintoma. Quando as pessoas falam de tosse alérgica, eu tenho tosse alérgica. Não, isso não existe, na verdade, a tosse alérgica. O que acontece é que muitas pessoas, elas têm uma tosse seca
e ela fala assim, essa tosse é alérgica, né? Costuma relacionar a tosse alérgica com a tosse seca. O caso é que muitas pessoas que têm essa tosse seca, elas têm uma doença alérgica, muitas vezes uma asma que não está diagnosticada ou uma rinite que não está sendo tratada e ela tosse. E às vezes tem variação do tempo, tem alguns gatilhos, alguns fatores desencadeantes que a faz tossir. Então, na verdade, não é que a tosse é alérgica, ela tem uma doença alérgica que às vezes não está sendo tratada adequadamente e por isso ela tosse. Quando a gente trata essa doença, ou a asma, ou a rinite, ou alguma outra situação que está causando a tosse vai passar. Certo? Eu vejo o seguinte, é muito comum a criança às vezes começa a tossir e os pais fazem uma automedicação. Eu queria ouvir a senhora, como uma médica da área, como pneumologista, que recomendação que a senhora dá para esse pai, para essa mãe que está participando conosco aqui desse programa? Certo. Então vamos lá. Como eu disse, como a tosse é um sintoma, a gente tem que buscar qual é a causa dessa tosse. Se a criança está tossindo porque ela está gripada, está resfriada, então ela tem outros sintomas associados. Às vezes uma febre baixa, às vezes o nariz está escorrendo, ela espirra. Então essa tosse a gente sabe que a causa dela é autolimitada. À medida que essa gripe, esse resfriado passar, a tosse vai passar. Então ela vai usar sintomáticos, né? Ela vai lavar o nariz, vai usar, né? Vai fazer essas medidas de suporte. O que acontece é que às vezes a mãe fica nessa ansiedade, precisa de fazer a tosse passar de qualquer jeito e ela vai dando xarope. E aí muitos desses xaropes que ela dá são medicamentos, né? Que às vezes ela acha que só pelo ser líquido é um xarope, às vezes tem grupos de medicamentos que são chamados de corticoides, que são medicamentos que a longo prazo eles trazem um efeito colateral. Às vezes a mãe vai dar um antigripal. Então a criança às vezes está com uma febrinha e ela está tomando um paracetamol, por exemplo, um antitérmico, e ela vai lá e ela dá esse antigripal, que é um contexto, é um conjunto de medicação, que às vezes tem esse paracetamol também e ela não viu. Então ela acaba fazendo um excesso de medicação na criança. Então assim, a gente orienta que não dê xarope para tosse, né? A gente tem que buscar sempre a causa dessa tosse para a gente poder tratar adequadamente e assim minimizar esse sintoma. Perfeito, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, já encerrando. O nosso tempo está aqui esgotado, mas eu gostaria de fazer essa pergunta porque é uma situação que muito pai, muita mãe que tem o seu filho, está cuidando dele, e ele é uma criança pequena, né, e ele não consegue falar, não consegue expressar, que é essa questão sobre a questão da congestão nasal. Como a mãe, como um pai pode fazer para aliviar essa congestão nasal? Principalmente quando se trata de um bebê, né? Uma criança que tem menos de um ano, o que ela pode fazer? Certo. O que a senhora recomenda? Então, a congestão nasal também é um sintoma que incomoda muito. Às vezes a criança não consegue comer adequadamente, não consegue dormir porque o narizinho está entupido. Então, nessa época agora que muita gente está gripado, resfriado, então fica essa congestão. Então, qual é a orientação? Não é usar medicamento para descongestionantes, né? Então, o que a gente tem principalmente para criança pequena é a lavagem nasal. A gente trouxe até aqui, né, como que faz a lavagem nasal. Então, nós temos alguns dispositivos aqui que nós usamos para lavagem nasal. Muitas vezes, a lavagem nasal é um tema que está muito difundido. Hoje você vê vídeos na internet de como lavar o nariz, você vê vídeo de crianças lavando o nariz que põe soro de um lado e sai pelo outro. E às vezes a mãe ela fica com muita dúvida e ela fica insegura de como fazer essa lavagem nasal, principalmente nos bebês. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa de fazer a lavagem nasal para obter esse descongestionante, né, como descongestionante do nariz, com o soro fisiológico. Então, a gente não pode usar água filtrada, outro produto. Então, nós vamos usar sempre o soro fisiológico. E quando o bebezinho é pequeno, para a mãe até se sentir segura, ela pode começar com pequenos volumes. Ela pode, se ela estiver muito insegura, a criança não está acostumada, ela começa com um conta-gotas que a gente não trouxe, depois ela vai para uma seringuinha de 1 ml, a criança está maiorzinha, está mais confiante, já está acostumada com isso, pode usar essas seringuinhas maiorzinhas, agora tem com os bichinhos, né, que a criança fica mais
animada de fazer. E aí lembrando que quando a gente usa seringas para lavagem nasal, aqui eu tenho os adaptadores, certos seringas têm os adaptadores que não machucam o narizinho da criança. A gente tem que ser sempre com um jatinho suave e sem pressão. Porque se a gente der uma pressão muito grande, às vezes pode doer o ouvido. Isso é uma dúvida das mães. Então, sempre usar o fluxo baixo e sem pressão nenhuma. E quando a criança é maiorzinha, e ela já pode usar essas garrafinhas que tem um volume bem grande e que dá uma pressão bem baixinha, e aí a criança vai, daí dessa forma, vai colocar na narina, né, levar a cabecinha e vai abrir a boquinha e vai infundir o soro e vai sair para o outro lado. Uma dica importante que a gente fala para as mães, principalmente dos bebês, eu gosto muito de falar para as mães que tem aqueles bebê conforto, bebê canguru. Ela coloca a criancinha no canguru de frente para o espelho, porque ela tem as mãos livres, e assim ela pode lavar o narizinho e segurar a cabecinha da criança de um lado e do outro, e vai brincando com a criança, e assim é possível fazer a lavagem nasal. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio da TV Manaim. É uma pena que o nosso tempo está esgotado, né? E nós queremos nos dirigir principalmente àquele que está participando conosco, a você pai, a você mãe. Foi uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Nós vamos continuar com esse programa, com outras séries, para que esse assunto seja dado uma sequência, porque é um assunto muito interessante, mas são muitas informações para serem dadas. Então, mais uma vez, eu agradeço doutora Adriana. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Doutora Priscila, foi um prazer tê-la aqui conosco. Prazer e você que está participando conosco, se você ainda não é inscrito no canal, aí no YouTube da Rádio Manaim, da TV Manaim, inscreva-se agora. Por que é importante? Inscreva-se, dê o seu like, porque o YouTube vai entender que o conteúdo desse programa é importante para outras pessoas e vai colocar. E você se inscrevendo, toda vez que tiver um programa novo, você vai estar recebendo aí na sua casa e participando. Você será sempre bem-vindo para estar conosco.